Muita gente acredita em karma. Tem aquele velho ditado que diz que tudo que vai volta. Inclusive, quando algum tirano faz algum povo sofrer, acaba encontrando também muito sofrimento. Alguns dos déspotas mais notórios da história sofreram com doenças que os atormentaram. Parece até justo e lógico, não é mesmo? No entanto, de doenças curáveis a fatais, muitos estudiosos modernos argumentam que as aflições desses infames líderes poderiam ter desempenhado muito bem um papel na criação de suas reputações, tornando-os ainda mais irritáveis e cruéis. Devemos deixar claro, porém, que nenhuma doença justifica a maldade, ela apenas fornece mais contexto para a mesma. Seguindo essa frase de introdução, a gente vai ter hoje no vídeo alguns dos ditadores da história, dos maiores ditadores da história, que tiveram doenças fatais, que tiveram doenças incuráveis, que tiveram doenças que mudaram a sua vida ao longo do tempo. Então, já desde o início do vídeo, pedi para vocês deixarem o like, se inscreverem. Peço desculpas pelo passarinho que está fazendo discurso de ódio aí no fundo do vídeo. Ele está piando aqui e eu não sei onde está esse passarinho. Então deixa ele aí, mas peço desculpas pelo passarinho piando aí no início do vídeo. E o primeiro ditador que a gente vai trazer aqui para falar hoje é Júlio César. Caio Júlio César, general romano que virou ditador, era conhecido por muitos por sua habilidade militar. Mas houve uma batalha que muitos não ouviram falar. O biógrafo romano Suetônio alegou que Júlio César era sujeito a desmaios repentinos e distúrbios de sono. Apesar de muitos historiadores suspeitarem à primeira vista de que Júlio César tinha epilepsia, uma pesquisa mais recente de 2018 sugere que ele sofria de derrames. Os médicos Francesco M. Galassi e Rutan Achavarian do Imperial College of London argumentam que César pode ter sido acometido pela doença cerebrovascular, que é um grupo de doenças que afetam o fluxo sanguíneo e os vasos sanguíneos no cérebro. Ainda assim, só assassinos conseguiram derrubar Júlio César. Trazendo agora o segundo da nossa lista, a gente tem como Joseph Stalin. Ex-premier da União Soviética, a saúde de Joseph Stalin começou a declinar em 1945, depois que ele teve o que os historiadores acreditam ser uma série de derrames ou ataques cardíacos. Junto com seu corpo, seu estado mental se deteriorou e Stalin ficou cada vez mais paranoico. O médico que cuidou de Stalin pouco antes da sua morte em 1953 afirmou que o ditador soviético sofria de aterosclerose, que é um endurecimento das artérias cerebrais, e que acreditava que Stalin tinha sofrido com isso por anos. Em suas memórias, o médico alegou: "É fácil imaginar que essa doença fez Stalin perder a capacidade de distinguir entre o que era bom e ruim, e entre quem é amigo e quem é inimigo", segundo o The Telegraph. E em terceiro lugar, a gente tem o rei Henrique VIII, da Inglaterra. Amado em sua juventude, o rei Henrique VIII envelheceu e ficou arrogante e cruel. Ele ordenou a morte de 2 de 6 esposas e de milhares de outras pessoas. Muitos rastrearam suas ações até um acidente em 1536, acontecimento que se tornou suspeito de ter resultado numa lesão cerebral de longa duração. Quer tenha deixado danos cerebrais ou não, o evento provavelmente piorou suas úlceras pré-existentes nas pernas, com as quais sofria desde pelo menos 1527. As úlceras lhe causavam imensa dor, particularmente porque eram rotineiramente cauterizadas com ferros quentes. O próximo da nossa lista é Vladimir Lenin. Nem mesmo o poderoso Vladimir Lenin, arquiteto da Revolução Russa, era poderoso o suficiente para evitar uma IST. A historiadora Ellen Rapoport afirma que o líder da Rússia soviética contraiu sífilis após um suposto encontro amoroso em Paris. Décadas depois, Lenin foi tratado por um especialista em sífilis e até tomou um medicamento específico prescrito para tratar a sífilis em 1922. A sífilis pode causar problemas neurológicos em seus últimos anos. Lenin sofreu curtos episódios de perda de consciência, dormência na mão direita, dores de cabeça latejante, insônia, alucinações, perda de apetite e convulsões epiléticas. O próximo da nossa lista é Mao Tse-tung, o fundador da República Popular da China e presidente do Partido Comunista Chinês. Era declaradamente muito ruim em manter sua higiene pessoal. Ele aparentemente se recusava a tomar banho e escovar os dentes, optando por toalhas quentes e chá, de acordo com a biografia de Caitlin Gay, Mao Zedong's China. Isso levou ao desenvolvimento de abscessos e cárie dentária.
Mas essa era apenas a ponta do iceberg. Ele também sofreu uma série de ataques cardíacos nos últimos anos de sua vida. Durante a adolescência, Mao experimentou bronquite periódica e até teve tuberculose, obtendo um longo histórico de doença obstrutiva crônica das vias aéreas. Ele tentou manter sua saúde deteriorada em segredo, mas em 1974 foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica. Sua fraqueza muscular piorou e ele perdeu a capacidade de falar coerentemente antes de morrer 2 anos depois. O próximo da nossa lista é Fidel Castro. O revolucionário cubano, que virou líder comunista, viveu a maior parte da sua vida com boa saúde, mas aos 80 anos ele teve um caso sério de diverculite, também conhecida como inflamação intestinal. Diverculite não é rara entre os idosos, mas pode ser incrivelmente dolorosa e potencialmente fatal. Castro fez várias operações para tratar a diverculite em 2007. Uma de suas 3 cirurgias fracassadas exigiu 5 meses de recuperação. O irmão dele, Raul, teve que tomar as rédeas do governo, segundo The Guardian. Mas seus problemas de saúde nunca diminuíram, e ele se aposentou em 2008, sua morte veio 8 anos depois. O próximo da nossa lista é nada mais nada menos do que Adolf Hitler. As doenças físicas de Adolf Hitler têm sido muito debatidas há anos. Muitos acreditam que ele sofria da doença de Parkinson desde 1933, quando se tornou ditador na Alemanha. Pesquisadores citam seus frequentes tremores de mão, juntamente com traços de personalidade pré-mórbidas, como rigidez mental extrema e presunção excessiva, que muitas vezes são sinais da doença de Parkinson. O mal de Parkinson, uma aflição degenerativa do sistema nervoso, também tem um impacto cognitivo em sintomas não motores, como sono perturbado, propensão a acessos de raiva, fases de depressão, suspeita e falta de confiança nos colegas. Alguns estudos alegam que a doença poderia ter ajudado Hitler a tomar decisões militares ruins e, portanto, teria um impacto tangível na Segunda Guerra Mundial. De acordo com esses sintomas, muito das paranoias do Hitler em estar sendo traído o tempo todo e não confiar as pessoas que estavam à volta dele tem a ver com o mal de Parkinson, que foi o que ajudou muito a gerar tudo que o Hitler fez. Voltando um pouco na história, agora a gente vai para Napoleão Bonaparte. O famoso imperador da França não viveu muito depois de sua última derrota na Batalha de Waterloo, em 1815, após a qual ele foi exilado na ilha de Santa Helena por muito tempo. Houve rumores de que ele havia morrido por envenenamento através de arsênico em 1821, mas historiadores acreditam fortemente que Napoleão sofria de câncer no estômago, segundo reportagem da National Geographic. O câncer gástrico não só tirou a vida do pai dele, como uma autópsia em 1821 revelou lesões no seu intestino de Napoleão. Pesquisadores modernos encontraram evidências de sangramento em seus intestinos. Dizem que nos últimos anos de sua vida, ele também havia perdido muito peso, o que sugere que o câncer estava em estágio avançado. Alguns dizem que sua alimentação rica em comidas francesas salgadas pode ter sido a culpada. O próximo da nossa lista é Ivan o Terrível. Um dos czares russos menos queridos era certamente Ivan IV, que ficou conhecido por ser paranoico e propenso a ataques de raiva, tão intensos que ele até matou seu próprio filho e único herdeiro. Alguns acreditavam que seu mau humor era em parte devido à artrite severa que tinha desde jovem, o que pode ter feito ele experimentar muita dor física. O medicamento que ele tomava supostamente incluía arsênico e mercúrio, que também poderia ter contribuído para sua paranoia. O próximo é o imperador Herodes da Judeia. Conhecido também como Herodes o Grande, ele tinha tendências bastante opressoras. Muitos estudiosos modernos atribuem isso em parte à combinação letal de doença renal com gangrena de Fournier, uma infecção aguda das partes masculinas. Seu presumido desconforto pode ter afetado seu estado mental, tornando-o mais irritável e cruel, tanto que ele até tentou tirar sua própria vida com uma faca pequena, de acordo com os livros de Peter Richardson e Amy Marie. E o último do nosso vídeo é Maximilien Robespierre. Em 2013, cientistas diagnosticaram póstumamente o revolucionário francês e supervisor do reinado de terror, com sarcoidose, uma inflamação dolorosa dos órgãos do corpo. A suspeita de que ele tinha uma saúde ruim decorreu de suas contrações e icterícia, que aconteceram a partir de 1791. Sua dor acabou quando ele foi levado para a guilhotina alguns anos depois. Então esse foi o vídeo. Eu trouxe aqui algumas curiosidades dos maiores ditadores da história em questão das suas doenças. Queria agradecer a todo mundo que chegou aqui até o final. Se puder deixar o like, valeu muito. Se puder se inscrever, valeu demais.
É nóis, desculpa qualquer coisa, desculpa o passarinho fazendo discurso de ódio no fundo. Muito obrigado por tudo, valeu e até a próxima. Por que os nazistas abandonaram uma estação ártica? Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas estabeleceram várias bases de pesquisa na região ártica, principalmente na Groenlândia e na Noruega, a fim de estudar o clima e o terreno da região. Uma dessas bases era a Estação de Pesquisa Ártica Schatzgraber, localizada na ilha de Alexandra Land, no extremo norte da Rússia. A estação foi construída em 1942 e serviu como um posto de pesquisa meteorológica e glaciológica para os nazistas. Foi liderada por Herbert Schroeder-Strauss, um dos principais especialistas alemães em meteorologia polar. No entanto, em 1944, com o avanço das tropas soviéticas na região, os nazistas decidiram abandonar a estação. Os nazistas retiraram todos os equipamentos e suprimentos, mas deixaram para trás alguns itens, como livros, documentos e alguns objetos pessoais dos pesquisadores. A estação foi descoberta pela expedição soviética em 1945, mas os soviéticos não encontraram nada de valor na base. A razão pela qual os nazistas abandonaram a estação permanece incerta. Algumas teorias sugerem que eles simplesmente não podiam manter a estação funcionando devido às condições adversas da região ártica e à falta de recursos, enquanto outras teorias afirmam que eles estavam tentando esconder algo ou estavam fugindo de algo. Uma das teorias mais intrigantes é que os nazistas estavam realizando pesquisas secretas na região, talvez relacionadas a armas avançadas ou tecnologia de foguetes. Algumas pessoas acreditam que eles encontraram algo na região que não queriam que fosse descoberto pelos soviéticos ou pelos aliados, e que a retirada da estação era uma tentativa de esconder essas descobertas. Embora nunca tenha sido provado que os nazistas estavam realizando pesquisas secretas na região, a história da Estação de Pesquisa Ártica Schatzgraber continua sendo um mistério intrigante e desperta a imaginação de muitas pessoas que se perguntam o que realmente aconteceu naquela base abandonada no Ártico. Apesar da especulação sobre o motivo pelo qual os nazistas abandonaram a estação, não há evidências concretas que indiquem uma única causa. No entanto, há várias teorias que tentam explicar o que aconteceu. Uma das teorias sugere que o frio extremo e as condições climáticas adversas tornaram a operação insustentável. A estação estava localizada em uma das regiões mais inóspitas do planeta, onde a temperatura pode atingir menos 50 graus Celsius. Os nazistas provavelmente subestimaram as condições de trabalho e as dificuldades logísticas que teriam que enfrentar. Outra teoria sugere que a estação foi abandonada devido a conflitos internos dentro do próprio grupo nazista. A presença de oficiais militares e cientistas em um mesmo ambiente poderia ter gerado divergências e disputas pelo controle da estação e de suas atividades. Há também a possibilidade de que a estação tenha sido abandonada por falta de recursos e financiamento. A guerra estava se intensificando e os nazistas provavelmente precisavam de seus recursos para fins militares mais imediatos. Finalmente, há teorias que sugerem que a estação foi abandonada devido a descobertas arqueológicas significativas. Essas teorias afirmam que os nazistas estavam em busca de tecnologia avançada e antigas relíquias, e que eles teriam encontrado algo na região que mudou o rumo da guerra e, por isso, teriam abandonado a estação às pressas. Embora nenhuma teoria possa ser comprovada, a descoberta da estação deixa em aberto a possibilidade de novas pesquisas e descobertas sobre as atividades nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Valeu! Quem puder deixar o like, agradeço. Quem puder se inscrever, agradeço demais. Aquele abraço. Amo todos vocês. É nóis. Falou! Por que um líder do partido nazista voou para a Escócia? A história da viagem de Rudolf Hess para a Escócia em 1941 é um dos episódios mais intrigantes da Segunda Guerra Mundial.
Hess era um dos principais líderes do Partido Nazista Alemão e foi considerado o segundo homem mais poderoso do partido, atrás apenas de Adolf Hitler. Em maio de 1941, Hess decidiu embarcar em uma missão secreta, na qual ele voou para a Escócia em um avião particular. Acredita-se que sua intenção era se encontrar com figuras importantes da política britânica para discutir um possível acordo de paz entre a Alemanha e o Reino Unido. No entanto, Hess não conseguiu encontrar os contatos que esperava e acabou sendo capturado pelas autoridades britânicas. Ele foi detido e interrogado, mas se recusou a fornecer informações sobre sua missão secreta. Os detalhes exatos do que Hess esperava alcançar em sua viagem ainda são objeto de debate e especulação. Algumas teorias sugerem que Hess estava tentando negociar um acordo de paz secreto que permitiria à Alemanha se concentrar em combater a União Soviética. Outros argumentam que Hess estava agindo por conta própria, sem o conhecimento ou aprovação de Hitler. Uma teoria mais controversa sugere que a viagem de Hess foi na verdade parte de um plano elaborado por grupos ocultistas e esotéricos que estavam ligados ao Partido Nazista. Esses grupos acreditavam em lendas e teorias da conspiração sobre sociedades secretas antigas, contatos com extraterrestres e poderes sobrenaturais. Segundo essa teoria, Hess teria viajado para a Escócia em busca de artefatos antigos que supostamente teriam poderes mágicos ou contatos com seres extraterrestres. Embora essa teoria seja amplamente considerada como conspiratória e fantasiosa, ela inspirou muitas obras de ficção, incluindo filmes e livros sobre os mistérios e segredos nazistas. O episódio da viagem de Hess para a Escócia continua a fascinar e intrigar historiadores e amantes da história em todo o mundo. A captura de Hess foi um grande golpe para o regime nazista e causou grande controvérsia em ambos os lados da guerra. Os líderes nazistas negaram ter autorizado a missão de Hess, e Hitler ficou furioso com a ação, chamando-o de traidor. Hess foi julgado em Nuremberg em 1946 e condenado à prisão perpétua. Ele passou grande parte de sua vida na prisão, mas foi encontrado morto em sua cela em 1987, aparentemente tendo se suicidado. Independentemente das verdadeiras intenções de Hess, sua viagem à Escócia foi um evento notável na história da Segunda Guerra Mundial e um exemplo de como ações individuais podem ter grandes consequências em conflitos globais. Valeu! Quem puder deixar o like, agradeço. Quem puder se inscrever, agradeço demais. Aquele abraço. Amo todos vocês. É nóis. Falou! Estes homens marcaram a história de maneira terrível. Eles foram cruéis, foram violentos e foram desprezíveis, e também megalomaníacos. Neste vídeo contaremos aonde estão enterrados os 10 maiores ditadores da história. Então sentem na cadeira, já pega sua pipoquinha e bora pro vídeo. O primeiro ao qual iremos falar é Francisco Franco. O túmulo do ditador espanhol ficava no Vale de los Caídos, um conjunto monumental com uma basília subterrânea, nas montanhas de Madrid, e era frequentado por inúmeros militares da extrema-direita do país. Após meses de batalha judicial iniciada pelo governo, os restos mortais de Franco foram exumados e colocados num túmulo mais discreto, no cemitério de Mingorubio, em El Pardo, Madrid. E agora vamos a Benito Mussolini. Depois de ter sido morto a tiros, seu corpo foi movido constantemente de lugar durante 12 anos. Logo a cabeça do ditador italiano foi exposta em praça pública em Milão, para que todos soubessem de seu paradeiro. Finalmente, em 1957, as autoridades entregaram o corpo à sua família, e ele foi sepultado no cemitério de San Cassiano, na cidade de Predápio. E agora, vamos falar sobre uma história um tanto quanto controversa: o corpo de Adolf Hitler. Existem diversas teorias referentes ao corpo de Adolf Hitler. Existem também teorias de que Adolf Hitler teria fugido para a Argentina em um submarino. No entanto, muitos acreditam que os restos mortais de Hitler foram queimados e enterrados pelas autoridades soviéticas, que haviam cercado em Berlim. Em 1970, os soviéticos desenterraram as cinzas do nazista alemão e jogaram seus restos mortais nas águas do rio Biedritz, um afluente do Elba. Também temos o ditador português, Antônio de Oliveira Salazar. O ditador morreu em 1970 devido a vários problemas de saúde e está enterrado ao lado dos seus pais no cemitério de Vimeiro. E agora vamos para a Rússia. Lenin, o líder da Evolução Soviética, tem sua múmia que ainda está na Praça Vermelha de Moscou. Como Lenin faz parte da história russa, seus restos mortais provavelmente sempre ficarão por lá. Já Joseph Stalin
seu corpo também permaneceu por muitos anos na Praça Vermelha, em Moscou. Entretanto, no início dos anos 60, sua popularidade diminuiu e as autoridades decidiram afastá-lo de Lenin. O corpo de Stalin foi transportado para a necrópole do Kremlin, no centro de Moscou. E agora vamos a um dos grandes ditadores chineses, Mao Tse-tung. O corpo do líder da Revolução Chinesa está no Salão e Memorial do Presidente Mao, popularmente conhecido como Mausoléu de Mao Tse-tung, na Praça da Paz Celestial em Pequim. E agora vamos para Cuba, onde muitos não o consideram um ditador. No entanto, aqui na nossa lista ele irá entrar: Fidel Castro. O líder da Revolução Cubana está enterrado no cemitério de Santa Ifigênia, em Santiago de Cuba, desde 2016. E bem, essa foi a nossa lista de onde estão enterrados alguns dos maiores ditadores da história. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Fique agora no final com um recadinho dos nossos patrocinadores e comentem aí se vocês querem a parte 2 desse vídeo. Ao longo da história, muitos escândalos religiosos aconteceram, isso não sendo uma exclusividade apenas da Igreja Católica. No entanto, por ser a maior religião cristã do mundo e uma das maiores religiões do planeta Terra, isso fica muito evidente, isso fica muito em pauta. Então no vídeo de hoje a gente vai trazer os casos mais chocantes envolvendo a Igreja Católica. Então bora pro vídeo, quem puder deixar um like, se inscrever, agradeço demais e bora lá! Os supostos fetiches do Papa Alexandre IV. Este Papa aparentemente gostava de ver cavalos cruzando como entretenimento, mas ele também se associou a uma festa em 1501 conhecido como Banquete das Castanhas ou Luta de Prostitutas. De acordo com o historiador Tony Perrotetti, ele arrumou 50 mulheres para tirar a roupa, depois castanhas eram jogadas no chão, forçando as mulheres a rastejar em torno de seus pés como porcos. E para tornar a festa ainda mais interessante, o Papa Alexandre IV teria oferecido prêmios ao homem que conseguisse fazer sexo com a maioria das mulheres. A caça às bruxas. O livro Maleus Maleficarum, que significa Martelo das Bruxas, foi escrito em 1487, depois que o Papa Inocêncio VIII declarou que as bruxas eram reais. Daí em diante, milhões de mulheres foram perseguidas e mortas por supostamente serem bruxas. Estima-se que entre 40 mil e 50 mil pessoas tenham sido queimadas na fogueira, sendo a maioria mulheres, mas alguns estudos sugerem que o número é muito maior, já que nem todas as execuções foram feitas em áreas públicas. O massacre desencadeado pelo livro Maleus Maleficarum continuou por séculos. Os famosos julgamentos das bruxas de Salem, por exemplo, aconteceram em 1692. Alguns documentos apontam que para 1793 como a última execução registrada que ocorreu na Polônia, mas a caça às bruxas ainda é muito real em algumas partes do mundo, particularmente em alguns países africanos. As atrocidades cometidas pelo Papa Bonifácio VIII. O Papa Bonifácio VIII, chefe da Igreja Católica entre 1294 e 1303, parece ter sido tudo menos um santo. Há alguns relatos dele abusando de várias mulheres e crianças, tanto que foi postumamente acusado de heresia e sodomia. Graças às suas atitudes, ele é retratado no livro Inferno de Dante, como digno de pertencer a este lugar, sem mencionar que ele demoliu toda a cidade de Palestrina, na Itália, matando cerca de 6.000 pessoas. A perseguição aos muçulmanos por 300 anos. As cruzadas duraram de 1095 a 1291. A ideia original era tomar Jerusalém do domínio islâmico, o que praticamente acabou por se transformar num banho de sangue por 300 anos. Estima-se que a jornada de horror em direção à Terra Santa tirou aproximadamente 1.700.000 vidas. Mas não foram apenas os muçulmanos que foram mortos a serviço da Igreja Católica. Acredita-se que apenas 1 em cada 20 cavaleiros das cruzadas realmente sobreviveu para ver Jerusalém. Livrando-se dos Cavaleiros Templários, que inclusive já tem vídeo aqui no canal. A Ordem Militar Católica, fundada em 1118, foi fundamental durante as Cruzadas e, de fato, em servir a Igreja. Mas o rei Filipe IV da França pressionou a Igreja Católica para se livrar dos Cavaleiros Templários, por causa de dívidas que ele tinha com a Ordem. Em 1307, o Papa Clemente V começou a perseguir os Templários. Em 1312, ele tinha confissões de heresias suficientes para dissolver a ordem. Muitos foram então queimados na fogueira. Prender Galileu Galilei por causa da ciência. Galileu Galilei sugeriu que a Terra se move ao redor do Sol, e que a estrela era o centro do universo.
Ele foi então preso por heresia, denunciado por suas crenças e ficou preso até a sua morte. Papa Pio XII e o Holocausto. Por muitos anos, o Papa Pio XII foi acusado de ignorar relatos de testemunhas oculares das execuções em massa de judeus pelos nazistas. Embora tenham havido alegações contraditórias, novas evidências reveladas em 2020 pelo Vaticano sugerem que em setembro de 1942, o assistente do Papa recebeu uma testemunha ocular que viu judeus sendo perseguidos em Varsóvia. Em um mês, em agosto de 1942, o arcebispo ucraniano Andrei Speshetsky também disse ao Vaticano que os judeus estavam sendo perseguidos no gueto de Lvov. Levar John Wycliffe 43 anos após a sua morte para a fogueira. Contribuinte do protestantismo, Wycliffe acreditava que a Igreja Católica deveria desistir de suas posses. Ele também estava envolvido na primeira tradução em inglês da Bíblia. Em 1415, 31 anos após a sua morte, Wycliffe foi declarado um herege. Durante um período de 12 anos, os livros de Wycliffe foram queimados e seu corpo foi exumado. Joana d'Arc em chamas na fogueira. Ela morreu por se vestir como um homem. Sim, a famosa heroína francesa ajudou a lutar contra os ingleses fora do país, mas ela também foi perseguida pela Igreja Católica. A jovem de 19 anos acabou sendo julgada pela Igreja e acusada de mais de 70 crimes, incluindo de usar roupas masculinas, sendo Joana d'Arc foi queimada na fogueira em 1431, só para ser considerada mártir alguns anos depois e canonizada em 1920 pela mesma igreja que a matou. A igreja era paga para absolver pecados. O conceito de indulgência existe há muito tempo na igreja. No entanto, indulgência é uma remissão perante Deus da punição temporal devido a pecados cuja culpa já foi perdoada. Durante o governo de Papa Leão X, era prática comum as pessoas pagarem para que seus pecados fossem absolvidos. Alguns foram tão longe que vendiam absolvição para pecados futuros. Essa foi uma das razões pela quais Martim Lutero começou a Reforma Protestante. Assassinar um pensador por desafiar a Igreja. O teólogo tcheco e filósofo Jan Hus tinha essa ideia maluca de que, como a Igreja era dirigida por humanos, era inerente à falha. A Igreja Católica não era fã de críticos, então em 1415 eles prenderam Hus, o acusaram de heresia e o levaram para a fogueira. E por fim e último, matar William Tyndale por fazer uma Bíblia para as massas. O estudioso inglês foi queimado na fogueira pela Igreja por traduzir a Bíblia para o inglês, para que todos pudessem lê-la. Desnecessário dizer que a Igreja Católica não gostou nada da ideia de uma Bíblia vernacular sendo distribuída entre os leigos. Tyndale e cópias de livros foram queimados. Então essas foram as curiosidades envolvendo a Igreja Católica, e as curiosidades assim sobre os fatos mais chocantes. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo. Quem puder deixar o like, se inscrever, eu agradeço demais. Obrigado a todo mundo, desculpa o cachorro latindo, o barulho aí de fundo, hoje o dia tá um pouquinho complicado. Valeu, até a próxima, é nóis. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Paulo Ricardo aqui. E hoje eu tô para trazer mais um vídeo no formato do último, que no vídeo passado a gente falou sobre as doenças dos piores ditadores da história. E hoje eu quero trazer um vídeo falando sobre fatos históricos que são absurdos, que aconteceram, que hoje em dia são considerados absurdos. Então, quem puder deixar o like, eu agradeço demais. Quem puder se inscrever, eu agradeço muito. Vou deixar também o vídeo passado para quem não viu ainda na descrição para poder ver. E bora pro vídeo então, beleza? Então bora lá. Todo mundo sabe que antigamente o conhecimento tecnológico, científico, filosófico ainda não era tão desenvolvido, principalmente o conhecimento científico. Então certas drogas, certas doenças, certas coisas eram tratadas de forma um tanto quanto alternativas. Peço desculpas pela moto se vocês ouvirem ela passar aí fazendo discurso de ódio. E um dos fatos absurdos da história foi que a heroína foi usada para tratar tosse infantil. Na década de 1890, a heroína foi comercializada pela empresa farmacêutica alemã Bayer, que é muito famosa até hoje, muito rica, como um remédio para tosse de crianças. A empresa anunciou especificamente seu uso em crianças até 1912. Então, tipo assim, olha que absurdo. Eles davam heroína para as crianças para tratar a tosse. As crianças chapadas e não tossia mais. Olha que absurdo. Isso assim, a gente ri e tal, fala que é um fato muito absurdo, mas também
os efeitos colaterais que isso gerava para as crianças era extremamente devastador, já era de se esperar, né? E tendo como próximo fato histórico que a gente traz para o vídeo, são os garfos hereges. Na Itália, no século VI, garfos eram na verdade considerados sacrilégios. Mas por que os garfos seriam ofensivos a Deus? Fica a pergunta. Bem, o pensamento na época era o seguinte: Deus criou humanos com dedos, que costumavam ser usados para comer, para que os humanos não precisassem de uma ferramenta para se alimentar. Olha só, essa era a justificativa da igreja porque não deveríamos usar garfos. Então, pra gente ver os absurdos que a igreja também fez na história, né? E questão da manipulação que ela fazia e da influência, porque se a igreja considerava sacrilégio o uso de garfos, quando eu estava pesquisando eu até pensei que poderia ser porque eles falam que o Lúcifer e tal usa um tridente, que também, na minha opinião, é muito errado. Nessa questão do Lúcifer usar um tridente e tal é uma questão de falar da cultura de outros países, na verdade. Por exemplo, os gregos, Poseidon usava um tridente, então eles tentavam passar essa questão do tridente a Lúcifer para as pessoas odiarem aquilo. Odiar, por exemplo, a religião grega, essas coisas, os mitos gregos e tal. Mas para você ver que absurdo que certas coisas que a igreja fazia. E trazendo mais um fato absurdo, também relacionado à Igreja Católica, a gente pode falar sobre o Papa Gregório IX, que disse que gatos eram considerados malignos. Em 1232, o Papa Gregório IX escreveu uma carta chamada Vox in Rama, Voz em Rama, ao rei da Alemanha, expressando suas preocupações sobre bruxas alemãs, cujos rituais incluíam gatos. Depois dessa carta, os animais passaram a ser perseguidos e assassinados em massa. Realmente, gatos, em particular os pretos, foram demonizados desde então. Até por isso, hoje em dia, a gente tem aquele mito que o gato preto dá azar, né? E em filmes de terror, por exemplo, sempre tratam o gato como que aquele que vê algo sobrenatural. Ele tá na linha dos dois mundos, então ele consegue ver fantasmas. Tem muito filme que fala sobre isso, que usa o gato como essa questão demoníaca, satânica. Até no próprio filme do Constantine mesmo fala sobre a questão do gato. Que o gato consegue ver, consegue sentir presenças. Então, isso começou com a Igreja Católica também. Só que, no entanto, com a morte daquele monte de gatos que a igreja estava matando, pode ter contribuído para a proliferação dos ratos. E isso, consequentemente, ajudou a espalhar a praga na época. Ou seja, ocorreu muito mais mortes por causa disso. Como endemonizaram os gatos e mataram a grande maioria, isso contribuiu para que os ratos conseguissem se proliferar com mais facilidade e ajudando assim a espalhar a peste. Então, para você ver o quanto que foi prejudicial, tá vendo? Tem que amar os gatinhos trabalham bem. E agora a gente indo para o próximo fato absurdo da história, a gente vai falar de Mary Shelley. A Mary Shelley é uma autora romancista inglesa, muito conhecida pelo romance gótico Frankenstein, que até hoje é muito famoso. E ela guardou o coração de seu falecido marido. Quando o marido dela morreu, ela pegou e manteve o coração de seu marido morto numa caixa em sua mesa. O marido de Shelley, o poeta Percy Bysshe, se afogou no acidente de barco quando tinha 29 anos. Isso que é amor, hein? Guardou o coração dele para a vida, ou até o tempo que durou. E agora a próxima, que é no entanto muito bizarra, assim, muitos de vocês vão ficar enojados, é que na Roma antiga, os romanos usavam xixi como enxaguante bucal. No entanto, essa loucura faz sentido, se você parar para pensar, porque a urina é rica em amônia, que tem propriedade de remoção de manchas. Talvez os romanos tenham percebido isso. Eu fico pensando, tipo assim, quem que foi o primeiro? O cara que pegou a urina e virou e falou: pô, e se eu usar isso de enxaguante bucal? O que acontece? Eu fico me perguntando, e o primeiro? Tipo assim, quem que teve a brilhante ideia de pegar a urina e pôr na boca pra ver o que acontecia? E virar e falar: pô, tira a mancha, que da hora. Vou contar pra todo mundo, pra toda a minha família. Estranho, né? É estranho pensar que teve um primeiro, né? E agora a gente vai para um czar russo, Pedro o Grande. Pedro o Grande fez sua esposa, que o traiu, se sentir culpada todos os dias pela traição. Ele fez uma prática um tanto quanto questionável. A esposa de Pedro o Grande, Caterine, o traiu com William Mons. Então o czar Pedro não só matou o cara, como encontrou uma maneira assustadora de lembrar a esposa todo santo dia sobre seu adultério. O czar russo decapitou o amante de sua esposa, colocou a cabeça em um frasco e pôs no quarto de Caterine, como um lembrete de seu caso extraconjugal.
Isso que é um cara vingativo, hein? Você parar pra pensar. E você achando aí que a sua mulher, que a sua digníssima é vingativa. Olha o cara, olha esse cara. Esse aí é hardcore na vingança, hein? Porra. Pensa, a mulher do cara acordar todo dia com a cabeça do homem que traiu. E coitado do cara também, né? Porra, por mais que o cara tá larico e tal, mas coitado. E agora a gente vai pro presidente dos Estados Unidos, Lyndon B. Johnson. Sobre um fato curioso e bizarro também que ele fazia, são as reuniões no banheiro. Esse aí ele já estava avançado na pandemia. O presidente dos Estados Unidos teria conduzido reuniões no banheiro. Ele tinha um telefone instalado no banheiro da Casa Branca para poder trabalhar sentado de lá. Esse aí, visionário apenas, eu acho, na minha opinião, aqui brincando e tal, mas eu na pandemia, aula da faculdade, eu via no banheiro. Ia tomar banho, deixava a professora falando lá, desligava a webcam não, a câmera do telefone, e ia tomar banho. Então ele já era um visionário desde o início, ele já estava preparado. E agora o próximo fato, que esse eu achei bastante curioso, eu até pesquisei bastante depois que eu estava estudando para fazer o roteiro do vídeo, é que Albert Einstein poderia ter sido presidente de Israel. Quando o presidente israelense Chaim Weizmann morreu em 1952, o cargo foi oferecido a Albert Einstein. A ideia veio então do primeiro-ministro israelense David Ben-Gurion. Einstein eventualmente recusou, é lógico, pelo tudo que a gente sabe. Mas isso nos leva a pensar o que teria acontecido se ele tivesse aceitado o papel de presidente dos Estados Unidos, de Israel. O que poderia ter acontecido, né? Assim, por mais que eu acho que Einstein era um físico e não tem nada a ver com política, com gestão pública. Mas poderia ter sido um fato interessante. E agora a gente vem pro último, e o pra mim, assim, de todos, é o mais bizarro. E também mais... Que cara bom de trabalho, já deixando aqui meu elogio pra ele. Um agente duplo foi condecorado pelos aliados e pelo eixo na Segunda Guerra Mundial. O espião espanhol Juan Pujol Garcia trabalhou como agente duplo para os britânicos e para os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. O mais estranho disso é que Garcia foi condecorado com a maior honra pela prestação pelos dois lados. Pelos nazistas, ele recebeu a Cruz de Cavalheiro da Cruz de Ferro, e do outro lado ele recebeu a excelentíssima Ordem do Império Britânico. Ou seja, esse cara ele trabalhou tão bem que ele foi condecorado com a honraria mais alta, tanto pelos nazistas quanto pelos britânicos. Isso é muito bizarro, tipo assim, um agente duplo ele foi condecorado com a maior honraria pelos dois lados. Pra você ver o tanto que esse cara ele era bom de trabalho. Trabalhou muito bem. Então, esse foi o nosso vídeo. Hoje foi um vídeo em tom mais de comédia e tal. Tem alguns fatos também muito interessantes. Acho que vale a pena para todo mundo. Sempre todo aprendizado é válido, nada é inútil. Quem puder deixar o like, valeu demais. Quem puder se inscrever, sempre agradeço. Tenha uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia a todos. Obrigado por me assistir, por me ouvir aqui, por me dar essa oportunidade. E valeu, até a próxima. Falou!